Olá, queridos e queridas, bem-vindos ao workshop Aprendizado Infantil. Hoje eu quero te mostrar como você pode ajudar o seu filho a sair das notas baixas e ser aprovado. Mesmo que hoje ele tenha dificuldade para aprender, mesmo que ele não goste de estudar e mesmo que você não tenha tempo para acompanhar as tarefas. E se você é mãe, pai, tia, avó, avô, você sabe exatamente o quanto isso preocupa. E não é só a nota, é ver que ele poderia ir melhor, mas alguma coisa está travando. E você sabe que isso pode atrasá-lo e até prejudicá-lo no futuro. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar hoje como você pode ajudar seu filho a destravar, a sair das notas baixas, a ser aprovado. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Mas eu já ajudei diversos alunos que não conseguiam entender a matéria de forma alguma, né? Achavam que não iriam conseguir acompanhar o conteúdo, né? Achava que aquilo não era para eles e sofriam bullying dos amigos por não conseguir acompanhar a turma. E através do método M3, depois de poucas semanas, seguindo exatamente o que eu vou te falar hoje, eles conseguiram mudar esse cenário. Já estavam dominando a matéria, já sabiam o conteúdo, aprenderam o conteúdo realmente e estavam sendo admirados pelos amigos como alunos exemplo, tirando boas notas. E hoje eu vou te mostrar o caso do Rafael, que é um aluno meu que passou exatamente por isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Meu nome é Rafael, tenho 13 anos e estudo com a Michelle desde os meus 11 anos. Hoje em dia eu estou no 8º. Eu comecei a estudar com ela no 6º. No 4º ano, no 5º ano, eu não tinha notas boas, até que a Michelle entrou na minha vida. Ela me ajudou muito, ela me aconselhou, a gente deu risada junto e o mais importante, passamos de ano juntos, estudamos muito e eu sou muito grato por ela. Eu recomendo a todos vocês que se vocês pais, seus filhos estão com dificuldade em alguma matéria específica, é só chamar a Michelle porque ela é uma ótima professora para mim, eu gosto muito dela. Eu compartilhei aqui com vocês algumas provas de alguns alunos. A primeira prova é a prova de uma aluna minha de história. Ela tinha um bloqueio em história e português, tinha muita dificuldade na elaboração de respostas. E depois de trabalharmos juntas aí através do método M3, ela conseguiu alcançar um bom resultado e quase tirou total na prova. Ela melhorou muito a elaboração das respostas e praticamente fechou a primeira prova de história da vida dela. Ela ficou muito feliz e muito grata com o resultado e nem achou que isso seria possível. O segundo caso que eu tenho aí mostrando para vocês é uma aluna minha que a mãe não tinha tempo de acompanhá-la nos estudos, ela tinha algumas dúvidas que estavam atrapalhando ela a avançar, uma aluna com muito potencial, muita dedicação, e através do método M3, ela conseguiu aí alcançar essas notas aí maravilhosas, né? Recebeu vários elogios da professora, porque ela conseguiu sanar essas dúvidas, avançar no conteúdo. E por último, eu trouxe para vocês uma prova de geografia de uma outra aluna de outra escola, que no ano passado, em 2025, ela tinha tomado recuperação em geografia e esse ano ela já começou o ano quase fechando a prova de geografia, arrasando, né? Ela ficou muito feliz também, não achou que isso ia ser possível. Melhoramos também a elaboração de respostas, que estava ainda um pouco precária. E não é só isso. Além de melhorar as notas, a relação em casa também melhorou muito. Diminuíram as discussões por causa das notas. Os finais de semana em família deixaram de ser aquele momento de estresse e passaram a ser um momento de descanso, de lazer. E ficou nítido a autoconfiança da criança, porque a criança viu que ela era capaz. E ao ver uma nota alta, a criança se sente inteligente, ela se sente feliz, ela vê que ela consegue ser aprovada, ela vê que ela consegue superar aquela matéria, dá uma força de ânimo, né? Mas como que você vai ajudar o seu filho, né? Mas antes de te explicar como que esse método funciona, como você vai ajudar o seu filho a sair das notas baixas e alcançar notas altas, eu preciso te falar uma coisa com muita clareza.
Na maioria das vezes, não é a falta de capacidade da criança, não é que a criança não aprende, ele simplesmente ainda não teve acesso a uma forma de aprender que funcione para ele. Porque quando o aluno ele descobre a forma, o método que funciona, o resultado vai mudar. E eu vejo isso acontecer com alunos todos os dias, alunos que estavam tirando 4, 5 e começaram a alcançar 7, 8 ou mais. Alunos que não entendiam a matéria, não entendiam as explicações, tinham muitas dúvidas, não fixavam nada na cabeça e mesmo repetindo várias vezes, começaram agora a responder às provas com mais segurança. E o mais interessante é que os pais me falam: Michele, meu filho começou a estudar sozinho, ele finalmente está entendendo o conteúdo, a confiança dele mudou, finalmente estamos tendo jantar em família sem que o tema escola seja constrangedor. Olha só para você, vê as mensagens que eu recebo. Segue aqui alguns prints de algumas mães que relataram um pouquinho da gratidão em relação à situação que mudou na casa delas. A gente tem aí a Gisele, que me procurou no início desse ano. É uma mãe aí que o aluno sempre foi muito bem, muito esforçado, começou a apresentar uma dificuldade. Ela ficou muito feliz, ela me procurou para a recuperação e ele conseguiu recuperar, né? Ele praticamente fechou a prova de recuperação, mas teve bastante erro ortográfico, mas conseguiu recuperar com gratidão através do método. Depois, nós temos aí a Jane, a mãe do Lucas, né? Que manda aí essa mensagem de gratidão. O Lucas é um aluno que eu acompanhei um bom tempo e através do método ele foi crescendo academicamente. No início, ele nem sabia o porquê que ele tinha que estudar. Ele só estudava porque senão a mãe dele ia brigar com ele. E hoje ele já é um aluno que amadureceu e entendeu a importância do estudo na vida dele. E depois aí a gente tem a Patrícia, que é uma mãe que me procurou pelas redes sociais. Eu comecei a ajudar ela, com o filho dela com acompanhamento. Ele me procurou porque ele já havia tomado recuperação em português. Ele teve aí essa mudança do 5º para o 6º ano, né? E ele conseguiu recuperar a nota através do método M3. E a mãe dele ficou extremamente grata, não só a mãe, mas ele também ficou extremamente grato. E aí eu vou te mostrar agora o depoimento de mais uma mãe, né, que é o vídeo da Jane, que você tá vendo o print aí, a mãe do Lucas, né, que ela falou um pouquinho, esteve anos aí comigo, e ela vai falar um pouquinho do que ela achou do meu trabalho com o filho dela. Meu nome é Jane, eu sou mãe do Lucas, atualmente com 17 anos de idade. Né, a Michele chegou nas nossas vidas faz 4 anos, né, e ela chegou para fazer toda a diferença, né. Ela acompanhou o Lucas no 7º, 8º, 9º e 1º ano do ensino médio, né? E ela sempre preparou o Lucas muito para as provas, além de auxiliar ele para casa, em trabalhos e outras atividades escolares, né? Com essa experiência de alunos de diversas idades, escolas diferentes, né? Alunos neurodivergentes, a Michele foi desenvolvendo uma expertise para passar o conteúdo dessas matérias de forma clara, de forma objetiva para esses alunos, com muito macete, com umas dicas de memorização, né? Com esquemas de estudo. Então, isso tudo dava um suporte bacana para os alunos, sabe? E ela ia diretamente no ponto onde a matéria era cobrada nas provas. Então, assim, isso objetivava, né, as aulas dela. E como forma de ajudar o Lucas, ela também selecionava e enviava mapa mental, videoaulas, né, questões de provas de outros alunos, de outras escolas. Ela usava de todas essas ferramentas para preparar o Lucas melhor para as provas, né, para uma forma de treiná-lo. Né? E como a Michele tem muitos alunos, ela sempre que precisava, ela buscava também uma flexibilização junto às famílias, né, para remanejar os horários, atendendo a necessidade das famílias, atendendo a necessidade dos filhos. Então ela sempre buscava esse remanejamento, mas sempre respeitando o horário agendado com cada família, né, para não trazer prejuízo para ninguém. Né? Então, assim, sempre de forma muito respeitosa. Né? A Michele é uma moça nova, e muito responsável, muito comprometida com o trabalho que ela desempenha, com tudo que ela faz, e com esse jeito dela, ela conquista as pessoas, ela conquista com esse jeito especial de tratar, tanto as famílias quanto os alunos, né? E com esse jeitinho ela consegue o respeito dos alunos de forma firme, de forma acolhedora, né? E sendo firme e acolhedora no que precisa, no momento que é preciso, né? Eu tenho muita gratidão pela Michele, porque por diversas vezes ela me ajudou também nesse processo de mudança de postura do Lucas enquanto estudante, né? Nessa posição de professora de reforço escolar, ela conquistou o respeito dele
e com autoridade, muitas vezes ela cobrava uma postura dele que ele precisava ter, né, que ele precisava de apresentar para ter um melhor desempenho escolar, né? E ela deixava claro para ele que a parte dela ela estava fazendo, a mãe também estava fazendo a sua parte, mas que ele precisava ter uma entrega maior para ele conseguir melhores resultados. Então, depois desses 4 anos, o nosso desafio, o meu e da Michelle para Lucas, foi exatamente trabalhar essa autonomia em relação aos estudos com ele, essa autonomia que é para a vida, né? Que é para a vida. E a Michelle contribuiu muito nesse processo, porque essa influência positiva que ela sempre exerceu na vida do Lucas, né? Isso foi muito benéfico nesse momento. Então, assim, só tenho a agradecer muito a Michelle por todo esse trabalho, por essa parceria comigo, né? E dizer que eu recomendo muito o trabalho dela e que eu recomendo com toda a segurança. Viu só? Da mesma forma que todas essas mães conseguiram ver a transformação de seus filhos, você também pode. Você também pode transformar o aprendizado do seu filho. Eu já vivenciei os 2 lados da história. Na escola, eu sempre tive muita dificuldade em física e matemática, principalmente no ensino médio. E teve um momento da minha vida que eu precisei de ajuda, eu precisei de acompanhamento para eu conseguir evoluir. E eu me lembro muito bem disso, porque não era uma coisa muito fácil. Meu pai precisava fazer hora extra para pagar as minhas aulas particulares. Era um esforço de verdade dentro da minha casa, né? E eu tive o acompanhamento de um professor particular nessas matérias que eu tive dificuldade. Eu me esforcei e eu consegui atravessar esses obstáculos que eu tinha. Mas não foi uma trajetória fácil, né? Não foi do dia para a noite. É o que eu sempre quero deixar claro para todas as famílias, que é um processo, é uma caminhada. Então a gente sabe que para muitas famílias não é fácil pagar um professor particular para ajudar o filho. O meu pai sempre colocou como uma prioridade a minha educação e a educação da minha irmã, porque ele queria dar pra gente um futuro melhor. E assim como você deseja o mesmo para o seu filho. Então eu entendo exatamente isso. E um detalhe importante é que meu pai, ele tinha ali a faculdade, ele tinha conhecimento em exatas, ele era muito bom, ele sabia o conteúdo, mas mesmo assim ele não conseguia me ensinar. E tem muitas mães que são formadas na área, né? Que o filho tem dificuldade, mesmo assim não consegue ajudar ou ensinar o filho, porque o problema não é saber o conteúdo, é a falta de didática, né? É a falta de paciência. A mesma coisa que acontecia quando meu pai tentava me explicar. Ele não tinha didática, ele não tinha paciência, chegava cansado do trabalho, ainda tinha que explicar a matéria de matemática. É o que acontece aí hoje em dia com a maioria das mães. E foi aí que eu entendi algo que eu vejo até hoje. Tem pai que sabe, mas não consegue explicar. Tem pai que sabe, mas não nasceu para isso. Outros querem ajudar, mas não sabem nada, né? Já peguei vários casos de várias mães que desesperadas para ajudar o filho, mas não sabiam nada. Falando, Michelle, eu não sei, eu não ajudo porque eu não sei. E a maioria, hoje em dia, é não ter tempo. Muita gente hoje tem que trabalhar, né, para sustentar a casa e não tem tempo e deixa o menino sozinho, a criança sozinho, o adolescente. E isso acaba gerando uma dificuldade, né? Mas todos esses casos, todos esses alunos, e o que aconteceu comigo, todo mundo quer ver a mesma coisa. Todo mundo quer ver o filho bem, ver o filho evoluir. E para quem não me conhece, meu nome é Michelle Cristina. Eu sou formada e pós-graduada e hoje ajudo crianças a saírem das notas baixas e serem aprovadas. De forma simples, né? Eu trabalho há mais de 9 anos aí com reforço escolar e aula particular. Já atendi diversos alunos com casos especiais, alunos que apresentavam síndrome de Down, autismo, TDAH, TOD, toque, e ao longo desses vários anos, a cada aluno, a gente tinha ali uma particularidade, né? E hoje, de forma simples, eu ajudo esses alunos sem gerar frustração dentro de casa. Quando eu tive acesso a um professor que explicava de forma simples, tudo mudou. Ele não fazia nada assim demais.
Ele nem fazia, não mandava mapa mental, não mandava resumo, nem mandava material. Ele só ia lá e dava aula. E aí, só que aí eu comecei a entender, eu comecei a acertar. E aí eu fui ganhando confiança, porque uma nota que eu não conseguia, uma prova que eu não conseguia nem tirar na média, eu consegui tirar notas acima da média, né? E os professores foram percebendo aquilo na escola e foram ficando felizes aí com o meu desempenho. E os professores da escola também percebem a melhora no desempenho do seu filho. E foi ali que eu entendi que o problema nunca foi a minha capacidade, foi a forma como estavam me ensinando, né? Então a gente tem que prestar atenção nessa metodologia usada. E eu percebi que por esse mesmo motivo, vários alunos estavam exatamente como eu. Então, a minha psicóloga mesmo falou: Michele, você se enxerga nos seus alunos. E foi aí que, com o tempo, eu comecei a ajudar outros alunos. Porque eu queria que todos os alunos pudessem ter acesso a uma metodologia que fosse simples. Pudessem entender que o estudo não é esse bicho de 7 cabeças. E eu fui atendendo alunos de várias escolas. Eu já atendi aluno de escola particular, aluno de escola pública. Fiz processo de alfabetização e acompanhei aluno passar no vestibular. Né? Acompanhei alunos por 8 anos e vi o aluno sair do prézinho e se tornar um estudante de medicina. E sabe o que eu percebi? Eu percebi uma coisa muito clara. O problema, ele se repetia e se repete até hoje. Até na geração atual a gente tem esse problema. Então eu organizei tudo isso que eu fui percebendo ao longo dos anos em um método único, baseado no que realmente eu vejo que funciona. Hoje eu atendo vários alunos online e presencialmente, mas chegou um momento que eu não consigo mais atender os alunos presencialmente. A minha agenda, gente, está super lotada. Eu não tenho horário para nada, nem para respirar. Eu recebo muitas mensagens de ajuda de mães que já não sabem mais o que fazer. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna falando: Michele, eu não sei o conteúdo, me ajuda. Só que eu não tenho horário. E eu percebo que ainda existe o problema. E presencialmente eu não consigo ajudar tanta gente, porque tem ali um tempo gasto, né, para deslocar até a casa da pessoa. E a saída foi vir para a internet, mostrar para várias mães o que elas precisam fazer, mostrar um direcionamento, um caminho a ser seguido. Porque através da internet eu consigo ajudar mais alunos, eu consigo alcançar mais famílias e tornar isso tudo mais acessível. Agora que você já conheceu um pouco sobre mim, sobre a minha história, eu quero te falar um pouquinho sobre o método que eu desenvolvi. Eu vou te mostrar 6 erros que provavelmente travam o aprendizado do seu filho hoje. O primeiro erro é que a maioria dos alunos estuda assim: copia, lê, decora, mas não entende. E depois esquece aquilo que decorou. E aí chega na prova e trava. Ou chuta e erra, mesmo tendo estudado. Esse é o pior. E é por isso que muitos pais viram pra mim e falam: meu filho não gosta de estudar. Mas na prática, ele não gosta de não entender. Imagina só, você tá ali tentando e não entende nada, não consegue nada, a gente vai desistir. Ninguém gosta de se sentir perdido. Chega uma hora que você cansa, que você para, que você desiste. Agora, o segundo erro que eu percebi é que o filho esconde a nota dos pais. Nossa, quantos casos eu peguei de aluno que via a nota baixa, escondia a nota da mãe, jogava a prova fora, rasgava. E quando o pai perguntava assim: como é que você tá indo? Mente: não, eu tô ótimo, tá tudo maravilhoso. Ou simplesmente fala: não, eu não sei, a professora entregou a prova? Não entregou não. O aluno mentia na cara dura pra mãe: não, mãe, a professora não entregou a nota não, ela deve estar atrasada. E faz de tudo pra fugir do constrangimento. E quando a mãe vai ver o boletim, não tá nada bem. E aí já é tarde, a prova já passou. E recuperar a nota no próximo bimestre é mais desafiador, porque quando a mãe vai olhar, quando a mãe vê, já lançou o boletim. A recuperação já bateu na porta. E aí a criança precisa tirar uma nota muito acima para compensar a nota baixa. Então a criança aí, ela perde média e depois ela tem que tirar
uma boa nota, né? Então ela tem que fazer uma prova valendo os pontos de toda etapa, de todo bimestre, de todo trimestre, né? Que tem algumas escolas que usam o método trimestral. E o terceiro erro que eu percebo é que quando chega nesse ponto, gente, muitas vezes o próprio aluno perde a esperança, né? O aluno já começa a achar que não vai conseguir, começa a achar que naquela matéria ele não é bom e até mesmo começa a ignorar a atividade, a tarefa, a nota baixa continua, a cobrança, a discussão, tudo continua e aquilo não melhora, é aquela situação horrível. Eu quero te ajudar a sair disso. Os pais, o quarto erro aí que eu vejo, né, o quarto, os pais tentam ajudar, mas eles acabam brigando com o filho. Gente, tem mãe que fala, Michelle, eu não consigo. Eu vou ajudar e eu brigo. Eu grito, eu jogo coisa pro alto, eu jogo caderno no chão, eu jogo caneta. E sabe o que acontece depois? Quando a nota continua baixa. E aí o pai começa a cobrar mais. Por que você não estudou? Por que você não tirou essa nota? Você só fica no celular, você não presta atenção, né? E eu entendo, nenhum pai faz isso porque quer machucar o filho. Faz porque tá preocupado, porque tá se esforçando, porque quer ver um futuro pro filho. Mas para a criança, ela começa a sentir que decepcionou quem mais ama. E estudar deixa de ser um momento de aprendizado e vira um momento de pressão, de estresse. E quanto maior a pressão, menor costuma ser o rendimento. Né? O quinto erro que eu vejo é que os pais acreditam que o problema é a falta de esforço. Aí muito pai chega com a seguinte conclusão: meu filho é preguiçoso, ele não quer nada com nada, né? Ele não gosta de estudar. Mas na maioria das vezes não é isso. Porque quando a criança entende a matéria, quando a criança ela participa, ela pergunta, ela responde, ela vai começar a sentir prazer em acertar. O problema não costuma ser falta de vontade, é a falta de compreensão. Ninguém gosta de fazer todos os dias uma coisa que só erra. O sexto erro, né? Tentar resolver apenas estudando mais horas. E aí vem a tentativa que quase todas as famílias fazem. A partir de hoje você vai estudar 2 horas por dia. Vai fazer mais exercício. Vai copiar tudo de novo. Vai ficar sem celular até melhorar. Só que tem um problema de novo. Se a criança continua estudando da maneira errada, mais tempo estudando não significa aprendizado. Se a criança não quer estudar, mais tempo estudando não significa aprendizado. Significa apenas mais tempo, mas não significa aprendizado. E é por isso que muita criança estuda durante horas, e aí chega na hora da prova, esquece tudo, não entende, decorou e tira nota baixa. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre uma coisa que eu percebi. Né? Vocês estão percebendo também como é que uma coisa vai levando a outra? Primeiro a criança não entende a matéria. Depois ela começa a decorar em vez de aprender. A nota continua baixa. Isso tudo acontecendo. Ela passa a esconder o boletim. Começa a acreditar que não é inteligente. A discussão em casa vai aumentando, a cobrança vai aumentando. A família tenta resolver estudando mais horas sem perceber que continua usando exatamente o mesmo método que não deu resultado até agora. Então eu vejo que tá o problema, eu repito o problema. Gente, a gente não aprendeu nessa vida que a gente erra só uma vez, a gente não repete o nosso erro. E é justamente aí que tá o maior problema. Porque enquanto ninguém interrompe esse ciclo, a próxima etapa, o próximo bimestre, o próximo trimestre, ele vai ser igual. A nota vai continuar baixa, a autoestima da criança vai continuar diminuindo, a frustração vai continuar a mesma. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. E foi justamente tentando descobrir como fazer isso e depois de ajudar tantos alunos ao longo dos anos, eu desenvolvi um método simples, que faz a criança deixar de apenas decorar para realmente entender o conteúdo, ganhar confiança, voltar a gostar de aprender e, como consequência, melhorar a nota. E é esse método que eu quero apresentar para você agora. É o método M3. É um conteúdo 100% online, que pode ser assistido no horário que você quiser, no ritmo que você quiser
e você pode repetir quantas vezes você precisar. O que você vai encontrar dentro do método tá aí na tela para vocês. No módulo 1, você vai encontrar os pilares do aprendizado antes de melhorar as notas. Você precisa entender por que seu filho não está aprendendo hoje. Nesse módulo, você vai descobrir quais são os verdadeiros bloqueios que impedem uma criança de evoluir. Você vai identificar exatamente onde está a dificuldade do seu filho e por que insistir no mesmo método, né? Porque insistir no mesmo método só vai fazer o problema aumentar e você vai entender isso nessa parte. No módulo 2, você vai entender como fazer seu filho entender de verdade. Aqui você vai aprender uma forma muito mais simples de ensinar qualquer conteúdo, para o seu filho deixar de decorar e passar realmente a compreender a matéria. Quando a criança entende, ela ganha confiança, ela participa da aula, ela começa a estudar com muito mais segurança. No módulo 3, eu vou falar um pouquinho sobre como criar o hábito de estudar sem briga. Um dos maiores desafios da família não é aprender, não é apenas fazer a criança estudar, é fazer isso sem cobrança, sem discussão ou estresse. E nesse módulo você vai aprender como transformar o estudo em uma rotina leve, diminuir a resistência da criança, aumentar o interesse pelo estudo, né? Vai entender como recuperar a confiança do seu filho. E depois de tantas notas baixas, muitas crianças começam a acreditar que não são inteligentes. E nesse módulo, você vai no módulo 4, vai entender como você vai recuperar a confiança do seu filho. Você vai aprender como você vai reconstruir a autoestima do seu filho, fazendo com que ele volte a acreditar na própria capacidade e tenha coragem de participar das aulas, responder as atividades e enfrentar as provas. No módulo 5, eu vou acompanhar os estudos, né? Vou te ensinar como acompanhar os estudos do seu filho mesmo sem ter tempo. Você não precisa passar horas estudando com seu filho todos os dias, gente. Vocês já estudaram, já formaram, né? Nesse módulo você vai aprender como acompanhar o desenvolvimento do seu filho de forma simples, mesmo tendo uma rotina corrida. E no módulo 6, eu vou mostrar para você o nosso plano de aprovação. Depois que seu filho começar a entender o conteúdo, é preciso manter a evolução. Por isso que nesse módulo você vai aprender como organizar a revisão, tarefa e estudo para que as notas boas deixem de ser exceção e passem a fazer parte da rotina escolar do seu filho. Perceba uma coisa. Se você aplicar apenas o que está dentro desses 6 módulos, você já vai ter tudo que você precisa para ajudar o seu filho a sair da nota baixa e voltar a aprender com confiança e conquistar melhores resultados na escola. Esse método ele foi pensado para levar você do início ao fim, ou seja, mesmo que você não recebesse absolutamente mais nada além desses módulos, você já teria acesso aí a um passo a passo completo para transformar a forma como seu filho aprende. Mas eu quis ir além. Eu pensei o que pode facilitar ainda mais essa jornada para as famílias. E é por isso que eu resolvi incluir alguns bônus exclusivos que vão acelerar os resultados e tornar todo esse processo muito mais simples para você. Por isso, além desses módulos, você ainda vai ter acesso a bônus exclusivos. E aí a gente tem aí o primeiro bônus, as técnicas para melhorar a concentração. E era no valor de R$ 97,00 e eu consegui para vocês como bônus por 0, né? Grátis, free. E descubra como reduzir, você vai descobrir como reduzir as distrações, fazer seu filho aproveitar melhor o tempo de estudo, aprendendo mais em menos tempo. O segundo bônus que eu separei para vocês é o guia para os pais, né? Que antes estava no valor de R$ 147,00 e agora é de forma grátis. É um material que vai mostrar exatamente o que falar, como incentivar e como corrigir seu filho sem criar conflitos ou desmotivá-lo. O terceiro bônus é a comunidade de pais, que por valor de R$ 297,00 agora por 0, é um espaço para tirar dúvida, trocar experiência, receber orientação durante toda a jornada para que você nunca se sinta sozinho. O quarto bônus é a questão da organização dos estudos. Antes era R$ 97,00, agora vocês vão receber de graça. É um plano simples para você organizar a rotina de estudos do seu filho, dentro dos seus horários, para que ele saiba exatamente o que estudar, quando estudar, evitar deixar tudo para a última hora. O estudo deixa de ser uma bagunça e passa a fazer parte da rotina da família. E o quinto bônus é o diagnóstico mais o plano de estudo personalizado, que vai estar exclusivo apenas para os 10 primeiros inscritos, hein? Só para os 10 primeiros.
E no valor de R$147 eu vou fazer por nada, grátis. E para os 10 primeiros inscritos eu vou entregar uma sessão de diagnóstica exclusiva, né? Mostrando, identificando ali exatamente onde é que está o bloqueio de aprendizagem do filho. E após identificar, vai ter um caminho claro, a evolução dele, né? Porque antes de tentar resolver o problema, é preciso entender qual é a verdadeira causa. Assim, você evita perder tempo tentando soluções que não funcionam e conseguem começar pelo caminho certo. Então, resumindo, você vai ter técnicas para melhorar a concentração, você vai ter um guia para os pais, você vai ter uma comunidade de pais, você vai ter organização de estudos, você vai ter uma sessão de diagnóstico individual. No valor total ia dar R$685, só isso, só esses bônus, né? Já soma aí esse valor, mas hoje você não vai pagar absolutamente nada por eles. Eles já estão incluídos na sua inscrição aqui no Método M3. E não é só isso, gente. Hoje, algumas famílias me pagam mais de R$2.000 no mês para que eu possa acompanhar seus filhos. Mas eu sei que isso não cabe na realidade da maioria das famílias. E foi justamente por isso que eu organizei todo esse conhecimento dentro do Método M3. Para ter acesso a tudo isso que está sendo disponibilizado para você dentro do Método M3. Então, quanto realmente vai custar esse método, né? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Michelle, e aí o preço? Antes de eu te falar o preço, me responda essas perguntas. Qual o preço do futuro do seu filho? Quanto vale para você ver seu filho evoluindo, aprendendo? Valeria R$2.000 por mês? Já que o preço que muitas famílias me pagam para que eu possa ajudá-las, R$1.000 por mês, que também é o preço que recebo de muitas famílias, isso ia dar 24 mil por ano e 12 mil, né? 24, 12 mil, mas não preocupa, porque você não vai precisar investir esse valor de 24 mil e nem 12 mil e nem 6 mil, né? Se você fosse contratar um professor particular durante todo o ano para acompanhar seu filho nessas matérias, mesmo pagando R$250 por mês, você ia investir R$3.000 no ano. Você já parou para fazer as contas? E ainda ia depender da agenda do professor, dos horários do professor, né? Você terá agora, através do meu método, acesso durante o ano inteiro. Você vai poder assistir às aulas quando quiser. Ah, hoje eu tenho um aniversário. Deixa a aula para assistir amanhã. E revisar quantas vezes precisar. O meu objetivo hoje é poder levar essa metodologia simples para o maior número de famílias possíveis. Por isso que o preço do método M3, com todos os bônus inclusos, grátis, né? Que eu vou fazer tudo de graça para vocês, é apenas R$997 por ano. R$997 por ano, gente. Ia ficar R$3.000 e eu tô fazendo por 997. Olha só, o preço que eu recebo de uma família no mês, vocês vão pagar durante o ano para ter acesso a uma gama de coisas, de conteúdos exclusivos. E você pode parcelar no cartão até 12 vezes, né? O link vai estar disponível aqui embaixo da tela, né? Basta clicar aqui para você se inscrever. E após você clicar no link, você vai ser direcionado para uma página da Hotmart, onde você vai completar lá com seu nome, seu e-mail, a forma de pagamento que você preferir. Mas atenção, porque o bônus de diagnóstico é apenas para as 10 primeiras inscritas ou inscritos. E por isso, se você deseja ter acesso a esse bônus exclusivo, essa sessão de diagnóstico individual, você tem que agir rápido, fazer sua inscrição agora mesmo, já clica, já corre, já preenche, para garantir, né? E não se preocupe, eu confio tanto no método que eu vou te dar 2 garantias. Uma garantia incondicional de 7 dias, onde você pode se inscrever agora e por qualquer motivo que você achar, né? Você achar que seu filho, se você achar que seu filho sair das notas baixas e ser aprovado, não é o que você quer, você vai me enviar um e-mail que eu vou devolver todo o dinheiro que você investiu. E a segunda garantia que eu vou dar para vocês
é que se dentro de 60 dias você colocar todo o método em prática e me provar que escutou e mesmo assim olhou e não viu evolução, eu vou fazer um acompanhamento individual com o seu filho e montar um plano para ele executar nos 30 dias. E ele vai colocar em prática. Ou seja, você pode se inscrever agora que seu risco é nada, é zero, né? Então aí, agora você tem 3 caminhos que você pode seguir. Deixar tudo como é que tá e nada mudar. Tentar sozinho, gastando tempo e energia sem garantia de resultado. Ou dar ao seu filho um caminho estruturado e começar uma mudança real. Se isso fizer sentido para você, clique agora, gente, no link que vai estar disponibilizado no grupo e começa a mudar a realidade do seu filho. Olha só, se tiver ficado alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para você que me segue lá, me acompanhar, você já vai lá no Instagram e você vai poder perguntar que eu vou responder todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E eu espero que através aí de toda essa minha falazada extensa, você tenha entendido o meu método de forma clara, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui porque eu realmente quero ajudar mais alunos, mais crianças. Eu adoro ver a evolução dos jovens, dos adolescentes, né? Não tem nada como um sorriso no rosto do seu filho, agradecido e grato, passar as viagens tranquilo, sabendo que seu filho foi aprovado. E aí, eu vou me despedir de vocês agora. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado. Até a próxima. Tchauzinho.